Olá, canceriano! Seja muito bem-vindo, você que é de câncer ou você que tem ascendente em câncer. Vamos aqui trabalhar uma data importantíssima, a data da lua nova ou lunação, é a mesma coisa, que ocorre agora dia 17 de abril, pegando exatos 27 graus do signo de Áries. Vamos entender como tudo isso está impactando a tua vida, as suas decisões. Importante que você tenha uma escuta para que você analise o que cabe para você e o que não cabe. Lembrando que eu trabalho aqui vários panoramas, não apenas um panorama, tá bom? E que ouvir uma previsão também requer de você autoconhecimento, para que você não distorça as coisas aqui, porque como tudo que tem Netuno, o buraco é mais embaixo. E tem Netuno aqui na previsão, tá? Vamos lá, nós temos um aglomerado de planetas no signo de Áries. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo de Saturno em conjunto a Netuno em Áries, então eu sugiro que você assista, tá? Tá aqui já no canal, é só você... Tá um pouco antes dessa temporada desses signos. Vai lá, assista. Vou ver se eu deixo aqui no card ou na descrição, para que você vá lá e assista, tá bom? Mas aí depois, vamos ver essa previsão, depois você vai lá. Mas eu tô falando muito dessa conjunção. E aí, o que é interessante, nós temos Marte em domicílio, né? Que tá aqui em Áries, temos Mercúrio em Áries, temos a lunação em Áries. É muito planeta aqui no signo de Áries. Tá bom? Então, esse setor, ele é o ponto central da nossa análise. Tem Quirón também, que participa desta lunação ativamente. E Quirón, ele vai falar muito de catarse, traumas, coisas que faz a gente repensar sobre a vida e ser um pouco mais resiliente e até reavaliar o que é bom, o que não é, né? Essas coisas. Mas você vai entender quando eu... Vou explicar agora o que é isso para você. Antes de mais nada, você tá com Júpiter no teu ascendente, fazendo um aspecto muito bom com a Vênus, e você atravessa um período interessante, um período inclusive bem agradável. Um aspecto com a Vênus aqui é um aspecto em que, não sei se você tá se preparando para algum evento. Se você tiver algum evento, vai ser sucesso aqui, é um evento muito bom, um evento festivo, para alguns pode ser festivo, para outros pode ser profissional, tá? E aqui eu tô vendo que vai ser uma coisa até bem luxuosa aqui, tá? Uma coisa que tem algum tipo de glamour, algum tipo de situação muito interessante. Para outros isso aqui pode ser um convite de amigos para sair, para passear. Nós temos um céu interessante aqui para você, Câncer, nesse sentido. Não é o ponto central da nossa previsão, não é, tá? Mas eu gostaria de começar por aqui, porque é bem evidente isso aqui dentro da sua carta natal. Pode ser um evento na tua casa, um evento em família, ou na casa de um amigo, ou pode ser, para alguns, esse local que eu tô vendo pode ser um instituto, um evento grandioso de uma empresa, não sei, tem uma coisa boa aqui, tá? Ok, mas vamos para o ponto central da previsão. Você vem aí atravessando um período que eu digo assim, um tanto delicado. Por quê? Porque nós temos uma travessia difícil de Saturno com Netuno num setor que é o setor da reputação, tá? Então, já vou direto ao ponto. Se você de Câncer esconde alguma coisa, oculta alguma coisa, cuidado. Porque os próximos 13 anos, 13, tá? Existe uma tendência aí, algum tipo de experiência que pode envolver um escândalo, envolvendo o teu nome, envolvendo a tua reputação, envolvendo algum cargo de liderança. Mas isso, gente, eu já tô escrachando se você tem alguma coisa oculta.
Se você é um ser que trabalha, vida normal, tudo certinho, isso aqui para você tem que avaliar com quem que você está se envolvendo. É isso, porque esse trânsito, ele fala de possibilidade das pessoas usarem teu nome para conseguir coisas, pode falar de difamação, de mentira, de coisas escusas, coisas ocultas, coisas enganosas. Então, daqui para frente, analise com quem você está lidando, tá bom? Isso eu principalmente envolvendo a carreira profissional, tá? Carreira profissional. Aqui pode envolver imagem pública também. Quando é imagem pública, envolve muitas outras possibilidades, tá? Essa previsão que eu tô fazendo é uma previsão muito específica, ela não é para todo mundo, tá bom? Vamos agora falar de um outro cenário aqui que envolve chefes. Você está aqui atravessando um contato com um chefe ou com uma figura importante. Inclusive, por ser chefes, também envolve outras figuras, mas eu vou fazer uma por uma para não confundir. Aí você vai ver no que cabe para você. Mas aqui tem chefes ou pessoas que têm um cargo importante, que são pessoas que elas estão sendo orientadas a tomar as medidas que elas precisam tomar, tá? O que é isso? Eu acho que só você vai saber. Porque aqui tá falando de pessoas que têm um cargo de liderança, que são pessoas que elas estão sendo orientadas a fazer o que tem que ser feito. Esse tem que ser feito envolve não fazer nada de errado, porque senão vai dar problema. É isso. Ó, não vamos fazer nada de errado, porque isso aqui pode gerar um problema para a empresa. Vamos tomar tal atitude, porque tem que ser assim, porque de outro modo isso pode gerar um problema para a gente, tá? Então, você está lidando com esse tipo de situação, tá? O que eu entendo aqui é que esta situação, ela não te beneficia tanto, tá? Então, eu não sei o que é, tá? Eu não sei o que é. Mas vamos supor que, de repente, você tenha que trabalhar num lugar X, né? Só que lá tem uma regra, ocorreram já algumas coisas no passado que não deram certo, então eles estão querendo evitar que cair no mesmo erro ou ter um pouco de cuidado com a reputação da empresa. Então eles vão tem uma cúpula de pessoas que estão conversando, sabe? E que essa conversa, ela envolve muito, olha, a gente vai ter que fazer assim, assim, assado, porque vai ser melhor. Porque de outra forma isso vai gerar problema pra gente lá na frente. E aí eu não sei até que ponto isso te beneficia. Para alguns pode ser que sim, para outros pode ser que não. E aí eu vou dizer o porquê que eu acho que não beneficia todo mundo. Porque quando a gente vai para a questão mesmo da tua previsão, uma alunação aqui com Quiron fala que é como se você tivesse mais vulnerável a isso. Né? Existe uma certa vulnerabilidade, principalmente se você é chefe. Se eu estou fazendo uma previsão para quem é chefe, escute com atenção o que vai ser dito. Se você não é chefe, significa as pessoas com quem você está lidando ali. Mesmo você que é chefe, tem outras pessoas acima que estão articulando coisas, tá? Então, por isso que quando eu olho essa previsão, eu não sei até que ponto essa previsão, ela tá, nossa, que bacana que tá isso aqui para Câncer. Eu não sei até que ponto, tá? Então, para alguns pode ser que sim, se você tem aqui uma boa relação com a empresa que você trabalha, se você tem aqui uma boa relação com os seus chefes, e que há uma construção de uma nova proposta de estrutura profissional, a gente está buscando uma nova estrutura
Eu acho isso interessante, ok, mas é uma coisa lenta, é uma construção. Isso aqui é uma coisa que é uma construção, não é uma coisa rápida, né? É uma coisa que vai demandar bastante de todo mundo que está ali envolvido. Ah, não, mas no meu caso, Paloma, eu sou chefe de um cargo e eu estou sentindo dificuldade de exercer a minha liderança. É bem isso mesmo, estou com dificuldade de exercer a minha gestão. Eu estou no lugar em que a minha gestão, eu sinto que eu tenho que fazer o que eles querem para não ter problema, mas não é o que eu acredito. Então eu não sei muito bem como que eu vou fazer. Vou dar outro panorama. De repente você trabalhava numa empresa lá no passado, você saiu dessa empresa, pode ser que essa empresa queira retomar contato com você, entendeu? Mas aqui tá falando que você tá agora em outro momento. Olha quanta previsão sai do mesmo aspecto, né? Então você tá em outro momento, então você precisa revisar, fazer. É como se você tivesse que fazer uma revisão em relação a um status quo ou algum cargo que você tem. E isso envolve a sua reputação, tá? Então, imagina que aqui para você essa situação seria assim, nossa, eu vou ter que abandonar esse cargo, eu vou ter que abandonar essa gestão, abandonar essa liderança. E esse abandono para alguns pode ser porque é algo que tem que ser feito mesmo, senão a coisa vai desandar e vai piorar para o teu lado. Ou pode ser porque aqui eu não quero mais isso mesmo para mim, mas eu vou viver do quê? Eu vou fazer o quê? Como é que eu saio disso? Gente, sair desse negócio aqui não é uma coisa, não é uma saída fácil, tá? Então aqui tá falando muito do status quo, tá falando muito da sua liderança, tá falando muito da sua carreira profissional, tá falando muito da imagem que você tá passando. Qual é a imagem que você está passando, né? Quais são as pessoas que você está envolvido ali nesse local, nessa empresa, nessa organização? Então, tudo isso é bem puxado para você, Câncer, sabe? Porque aqui me dá uma sensação de que eu não quero mais fazer algumas coisas, mas eu tenho que fazer. Para alguns é isso, para outros é eu tenho que fazer, senão eu vou me dar mal. É uma coisa bem confusa aqui, tá? Vê o que cabe aí para você, tudo isso. Ó, aí nós temos um desafio aqui. Daqui a pouco eu vou falar de uma outra previsão do mesmo cenário. Espera um pouquinho. Mas tem um aspecto aqui dizendo que se isso aqui envolve documentos, se isso aqui envolve papéis, se isso aqui envolve legalidades ou regras que precisam ser cumpridas, aqui tá falando que são regras bem frágeis, tá? Porque provavelmente nos próximos 6 anos, essa regra ou essa norma, ela não se sustentará, tá? Então, eu vou dar um exemplo agora eu vou fazer uma previsão pra gente, desculpa minha forma de dizer aqui, vai. Vamos falar de uma pessoa que trabalha no órgão público. Se você trabalha com órgão público, pode ser que aqui vai mudar quem está lá no poder vai ter mudanças, vai ter alterações, vai ter situações, entendeu? E que as regras não se manterá como estão, haverá algum tipo de ruptura. Pode até ser que, se você trabalha numa empresa global, e aí a empresa tem uma sede em outro país, pode ser que neste outro país essa sede vai embora. Uma sede não vai se manter. Para quem trabalha numa empresa global, nossa, a gente tem uma sede, sei lá, no PQP. E lá no PQP não vai ter mais, vai fechar essa sede não se manterá por muito tempo. Então, nos próximos 6 anos, ela não se manterá. Ou pode ser que ela até se mantém, mas vai mudar absolutamente tudo. Tudo. Tá? Então, aqui Câncer.
você tá numa situação que você precisa avaliar muito o teu futuro, avaliar muito como que você quer conduzir a tua carreira, teu futuro profissional, com quem que você está lidando profissionalmente, quem são as pessoas com quem você está lidando, quais são as expectativas inseridas nesta organização, nessa empresa. Se não tem empresa, aqui você vai ter que rever suas metas, você vai ter que rever como que você quer reescrever, de que maneira que você quer escrever essas metas daqui para frente, porque você já não cabe nisso. É isso que eu tô vendo, você já não cabe nesta estrutura, tá? Aqui, por exemplo, se você é um líder religioso, pode até ser que também muita coisa vai ruir dentro da instituição religiosa que você frequenta. Coisa vai ruir total aqui, sabe? Nos próximos 6 anos, entendeu? Muita coisa não vai mais ser como é, não vai ser, porque os podres ficarão em evidência, sabe? Muita podridão aqui em evidência. Isso aqui pode ser a organização que você trabalha, enfim, pode ser um órgão público. Vou dar um exemplo, eu sou contador, tá? Se você é contador, pode ser que as regras vão mudar, ou você vai ter que abrir outro CNPJ, outra empresa, que você vai ter que repensar sobre as estruturas. É sobre isso que se trata a tua previsão. Não importa a profissão. Eu sou apresentador, sei lá. Eu treino a empresa, eu treino o grupo da empresa, então eu apresento, eu sou um representante dessa empresa. Aqui está falando muitas coisas vão mudar. Então aqui está pedindo para que você analise a liderança, tá bom? Agora, se você aqui tem papai e mamãe, tem que olhar um pouquinho para a saúde do papai e da mamãe aqui, ou a saúde do sogro e da sogra, tá? Tomar bastante cuidado com os medicamentos que eles estão tomando, que aqui pode ser medicamentos muito fortes, que precisa até ser alterado ao longo do processo do tratamento, né? Aqui pode ser assim, meu pai e minha mãe estão se aposentando ou estão parando de trabalhar, mas é uma empresa de família. Gente, pode envolver isso também, tá? Essa questão de chefe com o pai, chefia com a mãe, também caberia, sabe, uma empresa familiar, alguma coisa familiar, tá? Mas se não tiver isso, são duas coisas separadas, a empresa e também tem a questão da saúde dos pais aqui e a saúde do sogro. Não tô vendo nada de fatalidade, mas eu tô vendo que precisa cuidar, precisa olhar, precisa estar, né? Ter uma presença aqui de cuidado, alimentação, ok? E aí, infelizmente, para alguns, caberia doenças ligadas ao aparato neurológico, né? Então, cuidado, assim, com essas doenças, Parkinson, Alzheimer, esse tipo de coisa, mas aqui não é para todo mundo, tá bom? Não é para todo mundo. Bom, pessoal, a previsão é essa. Me conta aí se fez sentido, porque a previsão que eu tô fazendo, ela é longínqua. Ela não é para... Ela paira agora, mas a gente tá vendo uma coisa muito lá na frente que eclode, entendeu? Então, precisa ver bem como é que você está conduzindo tudo isso aqui. Obviamente, algumas coisas já podem estar acontecendo, porque nós temos Marte ele impulsiona as coisas, tá bom? Então é isso, me conta aí se fez sentido. Eu adoro ler os comentários para ver se fez sentido aí para vocês, tá bom? Em breve eu tô aqui com mais previsões, a previsão da lua cheia, tá bom? Então, até mais!